Olá, eu sou o Eric e precisamos falar sobre o mata-mata da Euro 2024. Seja muito bem-vindo ao Precisamos Falar sobre Futebol Clube, que a gente vai falar bastante sobre futebol, então já se inscreve no canal para você não perder nada. Hoje, sábado, dia 29 de julho, começa o mata-mata da Euro 2024. Esse mata-mata vem com jogos bastante interessantes, então a gente vai fazer aqui uma simulação do jogo até a final e possível campeão, e falar um pouco de cada jogo específicos que vão acontecer nessas oitavas de final. Então o intuito do vídeo é falar um pouco sobre os jogos da oitava e fazer uma simulação e tentar prever e descobrir qual vai ser a equipe campeã dessa Euro 2024. Bom, as oitavas de final ficaram da seguinte forma: a Espanha enfrenta a Geórgia, a Alemanha pega a Dinamarca, Portugal e Eslovênia se enfrentam e a França vai enfrentar a Bélgica. Romênia pega a Holanda, a Áustria enfrenta a Turquia, também teremos o jogo entre Inglaterra e Eslováquia e por último Suíça e Itália. Então assim, a gente percebe que as seleções que eram consideradas favoritas, né, a maioria delas ficaram de um lado da chave, e as seleções consideradas azarões aí, até algumas surpresas, ficaram do outro lado da chave. Isso complicou muito, principalmente porque tiveram algumas equipes que deveriam passar em primeiro e passaram em segundo, e até algumas equipes que deveriam passar em segundo e passaram em terceiro. Isso gerou uma bagunça gigantesca nesse mata-mata, e aí vamos ter alguns confrontos bastante interessantes a partir das quartas de final. Eu acho que a gente pode começar falando sobre os jogos que vão acontecer hoje, né? Hoje a gente tem o jogo entre Suíça e Itália, e também vamos ter o jogo entre Alemanha e Dinamarca. Então esses são os dois jogos que acontecem hoje, sábado. Então vamos começar pelo primeiro jogo, que é esse Suíça e Itália. A Suíça foi uma das seleções que mais me surpreendeu. Eu honestamente não botava tanta fé. Na minha opinião, a Suíça, eles têm um futebol que eles acabam abrindo mão muito de jogar. E aí, dentro das equipes que estavam na chave, eu esperava que eles não se classificassem, principalmente por ter algumas equipes que fizeram uma eliminatória melhor do que eles, né? A Escócia caiu num grupo muito mais complicado e conseguiu se classificar. O grupo da Suíça era um grupo bastante acessível, né? E mesmo como favorita, ela acabou se classificando em segundo nesse grupo, assim. Então eu tinha ficado com a impressão, principalmente dos últimos jogos da Suíça, de uma equipe que estava deixando muito o controle do jogo para o adversário. Mas assim, aí a gente tem que lembrar o histórico da Suíça, né? A Suíça é uma equipe que defensivamente foi uma equipe muito forte defensivamente desde sempre, assim. A Suíça passou alguns jogos de Copa sem perder no tempo normal, né? Sendo só eliminadas nos pênaltis. Então assim, a Suíça defensivamente ela tem uma equipe muito organizada. E por incrível que pareça, apesar de não ter as mesmas peças que teve em outros momentos, ofensivamente foi uma equipe muito bem ajeitada, né? Ela ganha da Hungria no primeiro jogo com um certo controle de jogo, assim, né? Ela abre o placar, ela abre o 2-0, se expõe um pouco, só que quando percebe que tá correndo muito risco, vai lá e mata o jogo. Ela teve um ataque muito eficiente, né? Então contra a Escócia é a mesma coisa, ela se põe defensivamente muito bem, e quando marca o gol, ela dificulta muito para o adversário entrar na área dela. E não muda muito contra a Alemanha, tanto que a Alemanha só conseguiu buscar o gol de empate praticamente nos últimos minutos. Assim, a Suíça pôs muita dificuldade para a Alemanha. Assim, a Alemanha teve muita complicação de achar espaços, né? A Suíça acabou sendo uma surpresa para mim positivamente, assim. Eu esperava que ela poderia, na minha primeira impressão, ela seria eliminada na primeira fase. Não foi eliminada e foi uma das seleções que apresentou o futebol mais constante dessa Euro, né? E agora vamos falar um pouco da Itália. A Itália, a minha expectativa era que ela se classificasse em segundo no grupo B. A expectativa foi alcançada, isso a gente não pode negar. A Itália se classificou em segundo no grupo B. Porém, a Itália se classificou num sofrimento gigantesco. Por quê? A Itália ganha da Albânia em um jogo onde ela apresentou bastante dificuldade de ser efetiva nas finalizações. Então, ela consegue até criar bastante contra a Albânia, porém, ela não consegue ser tão efetiva a ponto de marcar tantos gols quanto as oportunidades que apareceram.
No jogo contra a Espanha, a Itália foi dominada. Apesar do jogo ter terminado 1-0 e o gol ter sido contra, o massacre que a Espanha colocou contra a Itália foi muito grande, assim. A Espanha teve 9 finalizações no gol e 19 no total. A Itália teve uma finalização no gol e 4 no total. Tamanho o controle ofensivo. A Itália não conseguia tocar a bola para sair da pressão da Espanha e conseguir chegar a finalizar. Então, assim, foi um jogo muito destoante. A Itália foi massacrada e o 1-0 é um placar totalmente enganoso, assim. Era um jogo que poderia ter sido 3-4 para a Espanha com facilidade. E aí no último jogo contra a Croácia, a Itália se classifica daquele jeito, né? Com um empate no último minuto, num jogo onde teve muita dificuldade de criar finalizações difíceis para o goleiro adversário, né? Então ele tem um controle de bola, a Croácia dá a bola para a Itália, só que a Itália não consegue criar tantas jogadas de perigo, né? E muda os jogadores de ataque e as coisas não mudam, assim, muita dificuldade para criar finalizações contundentes. E aí no último lance acerta um chutaço com o Zaccagni, faz um golaço e se classifica pelo empate. Então assim, a Itália ela flertou com a eliminação durante toda a competição, né? Então a Itália, assim, apesar de ter cumprido, né, a minha expectativa de classificação em segundo lugar, ela se classificou em segundo lugar com requintes de sofrimento muito grande, assim, né? Então, essa Itália me chamou a atenção negativamente. E aí a gente tem um detalhe. Nesse jogo entre Suíça e Itália, pela organização que a Suíça se mostrou, eu fico muito mais tentado a colocar a Suíça passando, né? A Suíça demonstrou um futebol muito mais organizado, uma equipe defensivamente muito bem fechada, muito bem posta, e a Itália teve muita dificuldade de colocar jogadores dentro da área contra uma equipe como a Croácia, que nem era defensivamente tão excelente nessa temporada, né? A equipe da Croácia, que por muitas vezes mostrou um futebol defensivamente muito equilibrado e um controle de jogo muito alto, nessa Euro eles não conseguiram fazer isso. Então, e a Itália sofreu muito para poder criar. Então eu acho que contra a Suíça eles vão ter mais dificuldade. A gente pode entrar assim num conceito que a Itália é uma equipe que tem a camisa mais pesada, que é tetracampeã mundial, então tem favoritismo quando a gente enfrenta uma equipe de menor expressão contra a Suíça. Quando a gente está falando de futebol, de organização da equipe, organização tática, a equipe da Suíça é muito mais completa do que a Itália hoje, né? Tanto que a Itália, apesar de ter sido campeã da última Euro, ela nem vai para a Copa do Mundo. Então, assim, já não tem a melhor geração do futebol há algum tempo. Não, a Itália não tinha equipe mais brilhante, mas taticamente era uma equipe muito organizada. Então você já sabia o que a Itália ia se propor a fazer e eles faziam isso com perfeição. Há algum tempo isso não é assim, né? A gente espera alguma coisa da Itália e ela mostra um futebol tecnicamente e taticamente bem abaixo. Então, nesse confronto, eu acho que eu vou de Suíça. Bom, o outro jogo que acontece hoje é a Alemanha e Dinamarca. A Dinamarca está entre as seleções que, no grupo que ela se classificou, eu esperava um pouco mais, tá? Se classificou com 3 empates, não conseguiu ganhar da Sérvia, e assim, não foi só não conseguir ganhar da Sérvia, né? Foi um jogo burocrático contra a Sérvia. Contra a Eslovênia, teve a vitória nas mãos até os 70 minutos ali, depois abdicou de jogar a bola até tomar um empate. Contra a Inglaterra, foi a melhor apresentação deles ofensivamente, mas também não conseguia criar chances que colocasse o Pickford para trabalhar tanto. Então, assim, uma classificação dentro do esperado, mas com apresentação de futebol um pouco abaixo. Nesse quesito, eu acho que a Dinamarca, para mim, foi em certo ponto uma seleção que poderia ter tentado apresentar um futebol melhor. E pelo menos ganharam nos jogos, né? Você se classificar com 3 empates da forma que foi, e com equipes tão desorganizadas como a Sérvia, assim, a Sérvia é muito desorganizada e você não conseguir vencer dessa Sérvia, eu acho meio complicado, né? Então, não gostei muito das apresentações da Dinamarca. E aí a gente tem a Alemanha. A Alemanha fez um jogo excelente contra a Escócia,
Tem o mérito da Alemanha, com certeza, mas eu acho que o resultado ele é muito pautado também pela postura da Escócia. A Escócia veio para não jogar, se colocou lá dentro do gol, perde um jogador expulso ainda no primeiro tempo e não consegue sair da pressão que a Alemanha estava impondo. Nesse jogo, a Alemanha foi superior e foi até um pouco melhor do que eu esperava. No segundo jogo contra a Hungria, eu já vi um pouco mais de dificuldade da Alemanha, né? Que a Alemanha conseguia atacar, né? Conseguia fazer os lances ofensivos, só que já não tinha um domínio de jogo tão grande assim, né? Então, assim, a Alemanha, no jogo contra a Hungria, eu já acho que ela sofreu um pouco mais. A Hungria consegue dificultar o jogo da Alemanha. A Alemanha não tinha essa imposição que ela teve contra a Escócia no primeiro jogo e tanto espaço para os jogadores de frente pensar. E aí a gente precisa ser realista. O primeiro gol da Alemanha contra a Hungria, que dita todo o ritmo do jogo, né? A Hungria teve que abrir mão de jogar no contra-ataque por causa desse gol sofrido, é um gol que começa numa falta do Gundogan, né, que não foi marcado. Então, assim, até aquele momento a Alemanha não conseguia colocar tanto em posição. E depois daquele momento também não conseguiu colocar tanto em posição. Eu acho que já contra a Hungria já foi um jogo que mostrou um pouco mais da Alemanha pré-Eurocopa. Porque, assim, antes da Eurocopa a Alemanha vinha mostrando uma dificuldade em impor seu jogo contra os adversários que se colocavam defensivamente mais organizados. Isso ficou mais comprovado ainda contra a Suíça. Contra a Suíça, a dificuldade que a Alemanha teve para criar grandes jogadas foi muito grande, assim. Conseguiu fazer o gol no final do jogo com o Füllkrug, mas tinha mostrado muita dificuldade para criar jogadas. Então ficava com a bola, mas era uma posse de bola onde ela não conseguia quebrar as linhas e achar espaço para grandes finalizações. Então, assim, não tinha colocado o Sommer para trabalhar tantas vezes durante o jogo. Então isso acaba mostrando um pouco da dificuldade que a Alemanha teve. Pra gente ter uma noção, a Alemanha finalizou 17 vezes no gol da Suíça. Nossa, um número de finalização legal, né? Mas dessas 17 finalizações, apenas 3 foram no gol. Não conseguiram botar o goleiro Sommer para trabalhar durante o jogo. E isso mostra que ela teve dificuldade, principalmente de conseguir entrar na área. Então, algumas finalizações foram de média a longa distância, muitas bolas alçadas para a área, tentando buscar o cabeceio dos jogadores mais altos, e não surtiu tanto efeito assim. E o gol meio que é um gol de sorte, né, no segundo tempo. Então, assim, eu achei que a apresentação da Alemanha, ela vem decaindo desde o primeiro jogo. Nesse jogo contra a Dinamarca, talvez seja um adversário mais acessível para o estilo de jogo da Alemanha, porque a Dinamarca não tem um primor na marcação, em se colocar ali linhas de marcação que se joguem tão fechadas que dificultem tanto a entrada dos adversários. Então eu acho que acaba tendo uma vantagem para a Alemanha. A Alemanha tem que prestar muita atenção porque, assim, claramente o jogo dela, o futebol dela vem decaindo nas partidas. E a tendência é encontrar jogos muito difíceis daqui até a final. Então, para ela conseguir ganhar, ela tem que dar um salto de qualidade um pouco maior. Então, nesse jogo entre a Alemanha e Dinamarca, eu acredito na vitória da Alemanha. No domingo a gente vai ter os jogos entre Espanha e Geórgia e os jogos entre Inglaterra e Eslováquia. Vamos começar pelo jogo entre Inglaterra e Eslováquia. Não é segredo para ninguém que, para mim, essa Inglaterra é a maior decepção da Euro até agora, assim, uma das maiores decepções da Euro até agora, porque entregou muito pouco nas partidas, fez jogos muito burocráticos, assim, e o problema maior é que o tempo que a Inglaterra foi melhor ou superior em cada jogo foi um tempo muito pequeno. Assim, no primeiro jogo, a gente vai ter um período de 20 minutos onde a Inglaterra é superior. No segundo jogo, esse tempo já cai para 13, 14 minutos. Contra a Eslovênia, a Inglaterra acabou tomando uma aula de posicionamento, assim, porque a Inglaterra não conseguia ter nem controle, nem volume, e assim, em muitos momentos não conseguiam nem trocar passes com tanta intensidade. E aí, muito disso até a entrada do Cole Palmer, né? Quando o Cole Palmer entra, o jogo fica um pouco mais agudo e mostra uma diferença para a Inglaterra. Mas até esse momento, a Eslovênia
criou muita dificuldade para essa Inglaterra jogar bola, assim, assustadoramente. E a Inglaterra não mostra uma evolução, e cada vez mais as alterações que o Southgate faz são mais questionáveis. Então, assim, para mim, até o momento, a Inglaterra apresenta literalmente o pior futebol dessa Euro das equipes que entraram como favoritas. Das equipes que entraram como favoritas, a Inglaterra apresenta claramente o pior futebol. Não tenho o que discutir. E aí eles vão pegar a equipe da Eslováquia, que se classificou num grupo bastante complicado, né? Que foi um grupo bastante equilibrado. Não era o grupo que tinha maior dificuldade, mas foi o grupo que se mostrou mais equilibrado. E aí essa Eslováquia, ela bateu a Bélgica no jogo da estreia e mostrou um futebol muito organizado. Assim, a gente não pode achar que não houve organização da Eslováquia. Eu acho que a Eslováquia, ela mostrou jogos bastante organizados contra a Bélgica. Faz uma partida muito boa, onde a Bélgica, apesar de achar seus espaços, a Bélgica não conseguiu impor o tempo todo o jogo dela. Contra a Ucrânia, faz um primeiro tempo muito bom, e aí no segundo tempo acaba diminuindo um pouco o ritmo, e como tinha feito o primeiro gol, deixou muito a bola com a Ucrânia, e a Ucrânia meio que não abafa no Bumba Meu Boi, consegue fazer o gol de empate, o da virada. E contra a Romênia também fez um jogo bastante organizado. Então a Eslováquia é uma equipe que defensivamente é uma equipe bastante organizada. E também consegue sair no ataque, no contra-ataque, para gerar finalizações contra o adversário. Então não é uma equipe que só se defende. Quando ela sai para atacar, em todos os jogos que ela se defendeu muito bem, quando ela atacou, ela gerou dificuldade para os adversários. Então é uma equipe que é muito aguda atacando. Então tem essa questão também de ser uma equipe que é muito aguda atacando. Nesse jogo entre Inglaterra e Eslováquia, é um jogo bastante complicado, assim, é um jogo que, pelo que a Inglaterra apresentou, a gente pode seguir no mesmo sentido ali do que aconteceu entre Suíça e Itália. A Inglaterra, até o momento, não apresentou um futebol que você fale, nossa senhora, como essa equipe mostrou alguma coisa que chame a atenção. A Inglaterra não fez isso ainda. E a Eslováquia, já ao contrário, mostrou ser uma equipe organizada, uma equipe que sabe por que está jogando, como vai jogar, vai se colocar ali defensivamente, buscando dificultar o jogo na Inglaterra, e quando tiver uma oportunidade de atacar, vai tentar gerar risco, assim. Dentro desses conceitos, eu acredito que o Southgate vai vir com um time diferente para esse jogo contra a Eslováquia. Eu vou colocar a Inglaterra passando, porque assim, é uma equipe que tem muito potencial, mas ainda não se organizou nessa competição. Se organizar e mostrar um futebol mais interessante, eu acho que é uma equipe que tende a se classificar contra a Eslováquia. Mas depende muito da forma que eles vão entrar para o jogo, né? Então, temos que ser realistas que a Inglaterra ainda tem uma das equipes mais fortes dessa competição. Então a gente não pode se iludir achando que não é capaz de ganhar da Eslováquia. É sim capaz de ganhar da Eslováquia, só que precisa mostrar o seu futebol. Não mostrou futebol até agora. O outro confronto que vamos ter no domingo é a Espanha enfrentando a Geórgia. Bom, da Geórgia a gente não pode falar muito menos do que surpreendente, né? Eu tinha comentado no vídeo de apresentação de cada grupo que a Geórgia precisava que o conto de fadas permanecesse por mais um tempo para ela. E permaneceu. Ela bateu a favorita do grupo por 2-0 e se classificou através dessa vitória. E por muitos momentos flertou em ficar em segundo lugar nesse grupo, assim. Defensivamente, eu acho que ela sofre bastante, tanto que nos jogos aí, o Mamardashvili é o jogador que tem mais se destacado nessa equipe. Ele tem defendido bolas assim que você fala, meu Deus do céu, que goleiro fantástico. Eu acho que vai ser até difícil ele permanecer no Valência para a próxima temporada, porque o que ele tá apresentando até agora acaba mostrando ser um goleiro de prateleira superior do que ele está no momento, né? Então, eu acho que ele deve sair do Valência na próxima temporada. Não sei, eu acho que ele tem potencial para buscar uma equipe um pouco maior. Então, até o momento, de todos os jogadores, eu acho que o principal acaba sendo o Mamardashvili. A bola explode muito nele lá e ele tá segurando o rojão, né? Pra mim tem esse detalhe também, né? Fez uma partida onde ele faz defesas espetaculares contra Portugal. Então, assim, ofensivamente ela não consegue criar tanto quanto se espera,
mas defensivamente, principalmente pelo seu goleiro, tem se mostrado uma equipe muito sólida. Considerando todos os adversários que a Geórgia poderia enfrentar, eu acho que ela acabou pegando a seleção mais difícil, né? Para mim, a Espanha sempre foi uma das favoritas a levar essa Euro. Eu acho que a Espanha conseguiu chegar no modelo ótimo de futebol, assim, dentro das características que ela tem, das possibilidades que ela tem, ela conseguiu chegar no modelo ótimo, que é o modelo que ela sempre teve de controle de jogo, só que o modelo também de ser uma equipe vertical. Isso se dá muito pelo Nico Williams e pelo Yamal. Esses dois jogadores que têm um contra um muito forte e tem a velocidade muito alta, eles geram uma verticalidade para a Espanha muito grande. Ela consegue controlar o jogo, ela consegue ter posse de bola, consegue trocar bastante passes, consegue acelerar de uma forma muito rápida e criar finalizações dentro da área do adversário. Então, assim, eu acho que o melhor modelo de Espanha, e até para mim uma Espanha que é melhor do que na Copa passada, é esse modelo, onde você alia a qualidade de controle de bola dos seus meios de campo, o toque de bola, que sempre foi uma característica muito forte da Espanha, e essa assertividade na velocidade dos seus pontos. Então acaba sendo uma equipe muito aguda. Então, dentro do conceito, dentro de todas as possibilidades que a Geórgia tinha, eu acho que ela pegou um adversário mais complicado pro estilo de jogo dela, assim, né? Mais uma vez, acaba tendo a necessidade de ter uma continuidade no conto de fadas aí para poder passar de fase, né? Então, e essa Espanha, a Espanha é a única equipe que ficou 100%, né? A Espanha ganha da Croácia 3-0 numa partida assim onde a Espanha conseguiu ser muito superior. Contra a Itália, apesar do jogo ter sido 1-0 com gol contra, a Espanha massacrou a Itália. O jogo foi muito. O resultado ela mostra muito menos do que deveria ser, porque a Espanha teve o controle de jogo sem sofrer ataques da Itália praticamente. Ela impôs seu jogo e ela amassou ela amassou a Itália, colocou muita dificuldade para a Itália e assim poderia ter ganhado o jogo com mais tranquilidade, mais eletricidade, igual foi no primeiro jogo. E aí no jogo contra a Albânia, você tem a questão de você entrar com a equipe um pouco mais modificada, né, com a maioria dos jogadores reservas. Você já entra classificado, mas mesmo assim, ela finalizou muito contra a Albânia. Ela conseguiu criar bastante chance e não conseguiu converter isso em gol. Ganha de 1-0, mas também não sofreu tanto do outro lado, né? Mesmo jogando com uma equipe um pouco mais. Uma equipe praticamente toda reserva, né? Apesar de ter bastante jogadores de qualidade, muda muito o estilo de jogo quando você tira o Yamal numa ponta e tira o Nico Williams da outra ponta. Muda bastante o estilo de jogo da Espanha. Parece mais um jogo da época da Copa de 2022. Então tem essa diferença também. Mas também não sofreu assim barbaridades contra a Albânia. Fez o gol e controlou o jogo. Então eu acho que aqui a gente vai ter a Espanha passando. E aí a gente já teria um confronto aqui de mata-mata entre Espanha e Alemanha fantástico, né? Nas quartas de final a gente já teria um confronto entre Espanha e Alemanha que seria muito, muito interessante. E do outro lado a gente teria Inglaterra e Suíça se enfrentando. Eu não vou falar sobre esses jogos de quarta, vamos passar primeiro pelos jogos das oitavas, né? Na segunda-feira a gente teria o jogo entre França e Bélgica e o jogo entre Portugal e Eslovênia. Vamos começar pelo jogo da França contra a Bélgica. Esse jogo da França contra a Bélgica é um jogo assim que é um jogo complicado porque nenhuma das duas equipes mostrou tanto até agora, assim. Eu acho que a Bélgica mostrou um futebol abaixo, mas a gente já esperava que a Bélgica tivesse uma diferença em relação a outras épocas, porque assim, muita gente fala da geração de ouro da Bélgica, né? A mega geração da Bélgica. Essa já não é a melhor geração da Bélgica. Você já não tem o Hazard, que muito tempo foi um expoente dentro dessa seleção. Você não tem o Martens, que também era um jogador muito importante no ataque dessa equipe. Você não tem o Witzel. Então, assim, você já não tem a melhor versão dessa seleção. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar. Ela vem com uma mudança, ela vem com novos jogadores com características diferentes. E assim, a Bélgica ela até conseguiu, exceto pelo último jogo, onde claramente ela joga pelo resultado, contra a Eslováquia e contra a Romênia, a Bélgica consegue sim impor seu jogo.
Contra a Eslováquia, a gente não pode esquecer que a Bélgica fez gols, só que tiveram vários gols anulados, né? Então, assim, ela conseguiu ter uma produção ofensiva até interessante. Contra a Romênia, ela ganha o jogo também da mesma forma, se impondo e colocando volume de jogo. E aí, contra a Ucrânia, claramente ela não está preocupada em ganhar, ela está preocupada em se classificar. Dentro do que a Bélgica apresentou, eu acho que ela até conseguiu mostrar um futebol interessante. Só que ela teve muita dificuldade em relação ao último terço do campo ali, de fazer as finalizações virarem gols. E o Lukaku vive uma fase horrível, né? Acho que se a gente colocar em lista de artilharia, o Lukaku seria o artilheiro se ele não tivesse tido tanto gol anulado, né? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, a Bélgica, ela mostrou um pouco pior do que apresentou nas últimas competições com aquela geração de ouro, né? Isso também mostra muito do que não é o melhor momento da Bélgica, não é a melhor geração. Então a gente tem, dentro das expectativas que se tem, eu acho que ela entregou um pouco abaixo, poderia ter sido melhor, mas conseguiu se classificar. Esse é o primeiro ponto. Já a França não parece em nada a França da Copa do Mundo de 2022. Eu tenho a impressão que essa França pensa da seguinte forma: eu posso ganhar esse jogo a qualquer momento. Para que eu vou ficar com a intensidade? Para que eu vou colocar pressão no jogo se eu tenho tanto controle de jogo? E ela fez isso, ela tentou fazer isso contra a Áustria, contra a Holanda. Ela também não se expôs tanto e empatou o jogo. Contra a Polônia, que desse grupo aqui era a equipe mais frágil, ela teve o mesmo resultado. Então, assim, para mim, ela acaba achando que tem o controle de jogo e pode ganhar a qualquer momento, e até o momento ela não tá conseguindo fazer isso. Então, assim, perto das últimas competições que a França fez, e aí a gente pode falar principalmente da Copa de 2022, onde ela chega na final jogando bem, eu acho que ela tá bastante abaixo, tá? Então, assim, eu acho que ela imagina que pode ganhar o jogo a qualquer momento, só que não vem apresentando futebol para isso. Então, tem apresentado um futebol com as peças que ela tem muito abaixo. Tanto que o melhor jogador aí da primeira fase da França, para mim, claramente é o Kanté, né? O jogador onde você não esperava tanta coisa, tinha questionamento se ele deveria ir para a seleção porque ele estava jogando na Arábia. E ele tá fazendo diferença, porque se ele não tivesse ali no meio de campo, realmente correndo o campo todo para tomar a bola dos jogadores, eu acho que essa França estaria sofrendo até um pouco mais. Dentro desse match aqui, eu acho que é muito parecido com o que eu falei da Inglaterra. Se a França vier com a proposta de jogo diferente, a França é superior à Bélgica e teria a obrigação de se classificar como a Bélgica, contra a Bélgica. Só que a questão maior é como essa França vem. Então, eu vou colocar aqui a França passando seguindo o critério que eu coloquei da Inglaterra. É favorita? É. É uma das equipes mais fortes? Sim. Até agora mostrou futebol para isso? Não mostrou. E aí o outro jogo da segunda é Portugal e Eslovênia. Apesar de Portugal ter perdido para a Geórgia, Portugal jogou com equipe reserva. Isso impacta muito com a equipe já classificada jogando com a equipe reserva. E Portugal também teve um volume ofensivo muito alto. Muito alto, assim. Foi uma equipe que mostrou, criou muitas chances, colocou o Marmadashvili para trabalhar muitas e muitas vezes, assim. Então, não foi uma partida ruim de Portugal. Ela sofreu um pouco mais contra a República Tcheca, porque a República Tcheca, a forma de jogar era muito defensiva. A República Tcheca veio literalmente para jogar por uma bola. E aí Portugal não conseguia criar volume ali no último terço para criar tantas chances cara a cara, mas mesmo assim conseguiu criar, fez os gols, teve gol anulado e tinha colocado o goleiro para trabalhar. Então, assim, a realidade é que no primeiro jogo de Portugal foi um jogo bom, apesar do resultado, e ganhou meio que na empurrância. No segundo jogo contra a Turquia, Portugal fez o dever de casa, né? Contra uma seleção que se expôs um pouco mais, teve espaço e matou o jogo assim que pôde, né? Então não temos que falar muito do jogo contra a Turquia. E contra a Geórgia tem esse adendo da questão de ser uma equipe reserva e ter criado volume, só que não ter conseguido transformar isso em gol, muito por mérito do goleiro adversário. E a Eslovênia, ela se classifica num grupo que é mais uma das equipes que classificam com 3 empates, mostra que é uma equipe defensivamente muito organizada, mas até o momento eu acho que não teve jogo onde a Eslovênia foi testada de verdade, sabe? A Sérvia
foi a equipe que mais pressionou a Eslovênia e conseguiu um gol ali no último minuto. Mas a Sérvia já tinha perdido um monte de oportunidades. Ela pressionou a Eslovênia e perdeu um monte de oportunidades. A Inglaterra fez um jogo muito burocrático contra a Eslovênia, assim, que ficou muito confortável para a Eslovênia jogar. E a Dinamarca, enquanto quis jogar bola, gerou dificuldade para a Eslovênia. Quando deixou a bola com a Eslovênia e falou assim: me ataca, a Eslovênia precisava ir atrás do resultado, atacou e achou os espaços. Então, assim, até agora eu acho que dessas seleções que se classificaram, a Eslovênia não me mostrou um poderio ofensivo muito forte e também não me mostrou uma marcação super fantástica, apesar de ter conseguido 3 empates nesse grupo. Para mim é muito mais demérito dos adversários do que mérito da Eslovênia. Pode ser que no futebol, como o futebol é muita questão de momento e a Eslovênia se classificar nesse grupo acaba dando uma força muito grande para elas consigam fazer uma partida da vida dela, pode ser sim, mas eu acredito que quem vai passar aqui nesse grupo é Portugal, tá? E aí a gente tem a reedição da final da Euro que Portugal foi campeão, a Euro de 2016, França e Portugal. Nossa, desse lado da chave aqui ficou algo muito, muito, muito complicado. A gente vai ter Romênia e Holanda, Áustria e Turquia. A Romênia se classificou e ela tem que dar uma parte do prêmio dela pro Lunin, né? Porque assim, claramente a Romênia, o que fez ela se classificar, ela se classificou em primeiro nesse grupo, foi as falhas que o Lunin teve lá no jogo de estreia, né? É uma equipe que defensivamente até consegue ser organizada, mas ofensivamente não tem tanto assim a mostrar, né? Tanto que faz os 3 gols lá no primeiro jogo contra a Ucrânia, sofre contra a Bélgica e no jogo contra a Eslováquia também não foi um jogo onde eles conseguiram impor tanto volume assim. Foi um jogo mais truncado, onde eles saem atrás, empatam com um gol de pênalti. Tem toda essa questão assim. Então a Romênia não é a equipe mais forte do mundo. Ela se classificou, ela não deveria ter se classificado, ela se classificou muito pela incompetência da Ucrânia, né? Ainda mais um grupo onde 4 equipes empatam com 4 pontos. A situação da Romênia ela é muito ditada pela estreia da Ucrânia, onde ela consegue, nas falhas do goleiro adversário, capitalizar e garantir a vitória. Esse é o primeiro ponto. A Holanda, ela não chegou no ponto máximo do futebol dela, mas eu acho que ela tem uma equipe que pode apresentar um futebol melhor, assim. Então, e aí nesse match entre Holanda e Romênia, eu acredito muito que a Holanda deve sair melhor, assim. A Holanda, ela vence o primeiro jogo contra a Polônia, onde ela fez uma apresentação até melhor, assim, dentre os 3 jogos, acho que essa foi a melhor apresentação que ela teve. Ela tem um controle de jogo, ela impõe o ritmo de jogo, consegue vencer, assim, apesar de 2-1, ela consegue ter bastante volume e perder bastante oportunidade. Já no jogo contra a França foi aquele jogo burocrático, assim, e até se a gente for pensar, os melhores momentos do jogo foram da Holanda. A Holanda tem um gol anulado com o Xavi Simons e criou bastante dentro do jogo que foi um jogo fraco. As melhores oportunidades, a melhor parte de criação foi feita pela equipe da Holanda. Já no jogo contra a Áustria é um jogo de trocação, onde as duas equipes precisavam tentar fazer com que garantisse a sua classificação. E aí a Áustria ela foi muito mais assertiva e muito mais eficiente ofensivamente, né? A Holanda ela até começa com uma equipe meio que mista e ela vê o jogo que a Áustria está fazendo e ela vai trocando durante o jogo para tentar se organizar. Eu acho que nesse critério aqui a Holanda ela acaba sendo a equipe que vai passar. E entre Áustria e Turquia, a Áustria ela é a maior surpresa dessa Euro aí passando em primeiro nesse grupo, né? A gente não pode negar que um grupo onde tem Holanda, tem França, tem Polônia, a Áustria ser a primeira equipe passar, a Áustria ser a equipe passando em primeiro é uma surpresa, né? Talvez a maior surpresa aí na Euro, assim, a mais impressionante seja a Áustria passando em primeiro. Esse é o primeiro ponto. Só que a Áustria ela vem de 3 jogos muito, muito bons. Contra a França é melhor até o gol. Depois a Áustria ela domina o jogo. Contra a Polônia, a Áustria também é superior. Se não tenho o que dizer. E contra a Holanda, a Áustria jogou muito bem também. E foi muito efetiva. Então, assim, a Áustria tem mostrado um futebol talvez seja o mais agradável até o momento em questão de equilíbrio defensivo e ofensivo. Ela consegue criar, ela consegue ter volume ofensivamente. E também consegue ser uma equipe muito bem colocada, assim, muito bem postada, que gera dificuldades para os seus adversários.
assim, é um conto de fadas também, né? A Áustria chegar a uma semifinal de Euros é um conto de fadas. Então, assim, e aí a gente entra também do outro lado. Dentro do que a Turquia podia apresentar, a Turquia mostrou jogos muito distantes. Ela faz um jogo muito bom contra a Geórgia, mas onde claramente ela teve dificuldades em matar o jogo, né? Ela tem volume, só que ela para muitas vezes ali no Marmadashvili, e aí só consegue o terceiro gol no final do jogo, sofre uma pressão desnecessária. Ela tem um jogo muito, muito, muito ruim contra Portugal, onde ela é pressionada e ela sente a pressão de Portugal. Ela entra com uma equipe diferente, tentando um equilíbrio defensivo que não acontece. Então, assim, defensivamente nesses dois jogos, ela mostrou um futebol bastante abaixo. Ela consegue ser uma equipe ofensiva, sim. Ofensivamente, ela consegue ser uma equipe bastante interessante. Defensivamente, ela não tem mostrado ser uma equipe muito capaz. Esse é o problema. E aí, no terceiro jogo contra a República Tcheca, tendo um homem a mais desde o primeiro tempo, foi um jogo onde a Turquia flertou em ser eliminada. Porque, assim, a República Tcheca, dentro de todos os problemas que ela tem, ela colocou dificuldades para a Turquia, e a Turquia só consegue fazer o gol da vitória no último, no acréscimo ali, nos últimos minutos, onde a República Tcheca ficou rondando a área da Turquia durante muito, muito tempo. Então parecia que a qualquer momento a Turquia iria tomar o gol e iria ser eliminada. Se a República Tcheca vence a Turquia estaria eliminada. Defensivamente, eu acho a Turquia uma equipe muito fraca. Ela sofre muito defensivamente. Ofensivamente é uma equipe interessante. Só que ela vai enfrentar, eu acho que a equipe mais equilibrada até o momento, assim, uma das equipes mais equilibradas. Eu acho que ela vai sofrer contra essa Áustria. Então, dentro das características, eu acho que a Áustria se classifica. E aí a gente teria esse formato, né? A gente teria Espanha enfrentando a Alemanha numa das quartas, Portugal e França na outra quarta, Holanda enfrentando a Áustria num jogo já num rematch, né, do último jogo da primeira fase, Holanda enfrentando a Áustria, e a gente teria uma Inglaterra e Suíça. Eu vou passar mais rápido porque eu já falei um pouco sobre esse jogo. Eu acredito num jogo entre Espanha e Alemanha. É assim, a não ser que a Alemanha faça muito a questão de estar jogando em casa ter um diferencial para ela, eu acredito sim que quem passe aqui seja a Espanha, tá? Então a Alemanha, se ela não conseguir fazer essa questão de estar jogando a competição na sua casa como um diferencial, a Espanha deve passar nesse confronto. Entre Portugal e França, a gente vai ter que entrar no critério do que não foi apresentado, tá? O que apresentou Portugal em relação à França é muito maior. Então, assim, eu acho que se a França não mostrar uma melhora muito grande contra esse Portugal, assim, eu acho que ela não se classifica, tá? Então eu acredito que Portugal passe de fase contra essa Espanha, e aí teríamos Espanha e Portugal se enfrentando em uma das semis, que poderia até ser um jogo de final, né? As Chaves acabaram criando essa final antecipada aqui, e nessa final eu acredito que a Espanha seria a equipe que passaria de fase. Eu acho que nesse jogo entre Holanda e Áustria, olha, honestamente, se a gente for sincero, eu acho que nesse lado aqui acaba dando Áustria, assim. Eu ainda acredito muito no potencial dessa Inglaterra, tá? Eu acho que essa Inglaterra pode sim passar da Suíça, que talvez seja um jogo onde ela consiga mostrar um futebol melhor. Então eu acredito sim que a Inglaterra consiga passar na Suíça. E nesse confronto entre a Áustria e a Inglaterra, apesar de até desejar que a Áustria chegasse na final, para a gente ter aí uma coisa diferente, eu acredito que a Inglaterra seja a equipe a chegar na final. E aí, dentro de tudo que eu falei até agora, dentro de tudo que aconteceu, a não ser que a Inglaterra mostre um salto gigantesco daqui até a final, eu acho que a Espanha é a equipe que vai terminar como campeã essa competição. É óbvio que isso aqui é futebol, um minuto de jogo acontece alguma coisa que muda todas as perspectivas. A equipe pode apresentar um futebol abaixo do que a gente imagina, do potencial que ela tem. Uma equipe que está apresentando um futebol abaixo também pode mostrar um futebol acima. Então, assim, isso aqui não é verdade absoluta, é apenas previsões, né? E se eu fosse bom com previsão, eu estava trabalhando como vidente, né? Então, eu acho que eu não sou tão bom como previsão assim, mas isso aqui é o que eu espero. Se tudo acontecer do jeito que eu imagino, é isso aqui que eu espero. Bom,
Essa é a minha análise, né? No final das contas, eu acredito que a Espanha seja a equipe mais qualificada e com mais potencial para ser campeã dessa Euro. É, dentro de todas as expectativas, eu acho que a surpresa que vai mais longe é a Áustria. Eu acho que a Áustria tem mostrado um futebol bastante equilibrado, assim, ofensivamente e defensivamente, então isso é muito interessante. E talvez a equipe aí as duas equipes que possam decepcionar um pouco mais dentro do contexto de jogo que tem apresentado seja a França e a Inglaterra, né? Que até o momento eu acho que nenhuma das duas seleções mostrou para que veio nessa competição. Ambas as equipes assim apresentando um futebol bastante moroso e pouco agressivo dentro do potencial que ele tem. Bom, você discorda dessa simulação que eu fiz? Você não acredita que a Espanha seja a equipe campeã? Deixa nos comentários aí quem você acha que vai ser campeão nessa Euro. Curte esse vídeo, se inscreve no canal para você não perder nada, compartilha com alguém que também gosta de futebol e queira ver essas análises um pouco menos enviesadas, né? E até a próxima.